Eles são constituídos por um tecido que a gente ainda não estudou em detalhes, né? É o tipo de tecido conjuntivo e é o tecido linfático. Comentei por alto ali sobre a linfa, né? Transportada pelos vasos linfáticos, né? Mas a gente não descreveu em pormenores o tecido linfático, que é um tecido cuja finalidade é o monitoramento de substâncias consideradas estranhas. E aí, veja, esse é um campo das ciências biomédicas tão importante, né, tão amplo, que nos cursos de saúde existe um componente curricular voltado exclusivamente para esse tipo de tecido, que é a disciplina de imunologia. Gente, você não tem ideia de como a imunologia é difícil. É divertido? Você cursou imunologia, você achou fácil ou simples, é porque você foi enganado. Na verdade, não é simples nem é fácil. Mas É divertido. É divertido. Exatamente. Eu também acho divertido. Mas uma coisa que é divertida é diferente de ser simples ou ser fácil, né? São coisas diferentes. Imunologia é uma temática muito ampla e muito profunda, da qual toda a conjuntura médica depende, né? Sobretudo aquela que trata direta ou indiretamente com doenças. No meu curso de graduação, imunologia reprovava horrores. Na realidade, quase todas as disciplinas do meu curso reprovavam horrores. Os professores não tinham misericórdia. O objetivo era alcançar os céus. Se Deus quiser, nós iremos conseguir, porque lá em Patos eles conseguiram também. Juntar pratas? De prata. Prata lá no RU. Olha, Eu já tinha pensado que eu quero um quarto. Eu já tinha pensado que eu quero um quarto. Comer um pato? Você sabia que um pato, eu lembro da Sandra vestindo na camisa da seleção brasileira, não lembrei. Você sabia que um pato era para ter um pato aí? Antigamente a gente tinha um pato na seleção, né? Chamavam de Alexandre. O pato, acho que eu já disse isso aqui também, eu estou só repetindo coisas que eu já disse. O pato é o único animal doméstico verdadeiramente brasileiro. Todos os outros são exóticos de outras nações. Então é por isso, senhorita Silva, que na hora de pagar o pato, quem paga é o brasileiro. Nada mais justo, o pato é nosso, então a gente paga. Existem duas categorias de células que formam os órgãos linfáticos. Temos as células efetoras e temos as células de apoio. Do mesmo jeito lá do tecido nervoso, né? A principal finalidade do tecido linfático é executar a defesa, monitoramento e controle de antígenos. E a célula efetora é que executa essa atividade predominantemente. São os linfócitos. E temos as células de apoio que garantem as condições adequadas para o funcionamento do tecido linfático. Aqui tem 3 tipos de
célula de apoio, tá vendo? Para entender esses 3 tipos de célula de apoio, é preciso comentar sobre a imunidade como um todo. A imunidade é a atividade exercida pelo tecido linfático, que é o monitoramento e controle de partículas externas. E eu já disse isso aqui também. Existem 2 tipos de imunidade. Imunidade inata e imunidade adquirida. A imunidade inata, ela se desenvolve durante o período gestacional, ou incubatório, né, no caso dos ovíparos, e quando o bichinho nasce, no período regular de desenvolvimento, a imunidade inata ela já está pronta. A imunidade inata ela é formada por células, ela é formada por moléculas químicas reguladoras da imunidade e ela é formada por barreiras físicas e químicas não seletivas. Um exemplo de barreira física não seletiva. A pele. Então, se eu pegar, por exemplo, um punhado de esterco contaminado lá com um monte de bactérias causadoras de doenças e jogar aqui na senhorita Ramos, para pegar só na pele, né? Sem estar em mucosa nem nada. Provavelmente ela vai no banheiro, vai se lavar e não vai adoecer, vai ficar só com raiva de mim pro resto da vida. Né? Mas por que ela não vai adoecer? Porque a integridade da pele vai impedir o acesso dos micro-organismos a tecidos internos. Então a barreira física não seletiva, que serve para micro-organismos, serve também para substâncias químicas, serve também para agressão de ordem física, né? Claro que salvaguardada a proporcionalidade. Né? Temos também barreiras químicas não seletivas, como o quê? A saliva tem defensinas. Vocês sabiam que a saliva do cachorro ela é rica em iodo? O iodo é um componente antimicrobiano, né? Tem aqueles moleques que quando tem uma ferida, né? Se estabaca no chão por aí cria ferida no joelho, no joelho, aí deixa os cachorros ficar lambendo. Aí ela vai, menino, não faça isso! Vai contaminar, não sei o quê. E, a bem da verdade, nem é tão danoso assim, que a saliva do cão pensa. Estou dizendo que vocês têm que sair por aí botando o cachorro para lamber as feridas, né? Mas não tem esse risco iminente de contaminação, né? Que teria, por exemplo, você já caiu no chão e já contaminou, né? Então, a ferida já é naturalmente contaminada por micro-organismos do ambiente. A lambida ali não vai fazer um grande mal. Onde mais se tem defesas químicas, né? Barreiras químicas, não sei. Suor. Mas tem uma que é bem mais óbvia. Hein? A mucosa? Não, rapaz. O ácido clorídrico. Vocês têm ideia de que tem animais, tipo as hienas, por exemplo, os crocodilianos, animais que não têm nenhum hábito mastigatório bem desenvolvido. Né? Você pegar o suco gástrico do crocodilo, colocar no beco e despejar um fragmento de osso ali,
ele corrói completamente o tecido ósseo, digere o osso. Então, o ácido produzido pelo estômago é muito importante. Não é à toa que a gente usa o mesmo componente, né? Ácido clorídrico, a gente usa para desentupir a tubulação, aquele negócio, como é que chama? Diabo verde, né? Diabo verde, ácido muriático, é ácido clorídrico. Então, essa é uma barreira química altamente eficaz no controle de micro-organismos. São pouquíssimos micro-organismos que conseguem se multiplicar no estômago químico em razão desse pH muito ácido promovido pelo ácido clorídrico. Tem poucos, né? No homem da preferir Helicobacter pylori, né? É uma das poucas bactérias que consegue se multiplicar no estômago. E ainda assim, geralmente ele faz no pylori, que é a região onde deveria usar. Que é a região. Bom, então tem essas barreiras, né? Químicas e físicas, não sei. Temos também barreiras químicas seletivas. Inclusive, eu já falei com um exemplo aqui. Uma célula que sintetiza um componente controlador da microbiota gastrointestinal, são as células de Panera. Produzem lisozimas e metilase justamente com a finalidade de controlar micro-organismos. Mas olha, ali, povoando o trato intestinal. Então, temos esses componentes aí da imunidade inata, né? E temos também as células de apoio e a célula efetora da imunidade inata é o linfócito natural killer, o linfócito assassino natural. Essa é a célula executora da imunidade inata. Então, quando o bichinho nasce, já tem um punhado dessas células que se desenvolvem na medula, se maturam na própria medula e saem prontas para atuar, né, nessa imunidade inata. O grande detalhe é que a imunidade inata ela atua de modo indiscriminado em relação aos antígenos. Ou seja, independentemente de ser a bactéria X, a bactéria Y, o vírus A, o vírus B, ou a toxina sensibilha A, a imunidade inata ela vai atuar da mesma maneira. E não interessa quantas vezes o paciente contraiu aquela mesma doença, a imunidade inata também vai agir como se fosse a primeira vez, porque ela não tem memória. Então ela é inespecífica e ela não gera memória. Duas condições aí que diferenciam do outro tipo de imunidade que se desenvolve a partir da vida pós-natal, que é a imunidade adquirida ou adaptativa. E essa? Tem três grandes diferenças para a imunidade inata. A primeira diferença é que ela não está pronta. Ela precisa ser induzida, ou seja, ela precisa ser ativada. E ela só é ativada quando o paciente contrai o micro-organismo ou o agente causador da doença, seja ele qual for. Então, você só vai ter imunidade adquirida para o influenza vírus se você contrair o influenza vírus. Só vai ter imunidade adquirida para tuberculose se você contrair o micobactério tuberculose. E outra diferença é que a
imunidade adquirida, ela é específica. Então, a imunidade adquirida é ativada para o influenza vírus, ela vai funcionar somente para o influenza vírus. Se o paciente contrai coronavírus, a imunidade adquirida para influenza vírus não funciona para coronavírus. Salvo raríssimos casos onde o agente etiológico ele é tão parecido que as células reconhecem como sendo a mesma coisa. A gente chama isso de imunidade cruzada. Acontece muito entre Mycobacterium tuberculosis e o Mycobacterium avium, causador da paratuberculose. Por isso que um dos testes confirmatórios da tuberculose é o chamado teste cervical comparado. Então você compara ali uma reação antígeno-anticorpo para os dois tipos de agentes, Mycobacterium avium e Mycobacterium tuberculose. E a última diferença, antes de vocês irem assistir o jogo, é que a imunidade adquirida, ela gera memória. Sempre vai ter memória? Não, nem sempre vai ter memória, mas às vezes se forma memória. E às vezes essa memória ela dura a vida toda. O caso assim, mais típico é o caso da varicela, né? A catapora causada por mais mosquitos. Então, via de regra, uma pessoa que tem um sistema imunológico competente, ou seja, normal, ela só contrai catapora uma única vez. Por quê? Porque durante o processamento daquele vírus, durante a origem da imunidade adquirida, se formam células de memória. Aquelas células vivem vários anos. E quando o paciente contrai aquele mesmo vírus outra vez, a célula ainda está viva. E ela já reconhece automaticamente aquele agente e age tão rapidamente que não há tempo suficiente da multiplicação do vírus, né? E assim o paciente não adoece. Aí eu ia dispensar vocês, mas a senhorita Santos levou a frequência, então a gente vai ficar por aqui ainda. Vou aproveitar para mostrar essa figurinha aqui, ó. Não vou perder tempo, né? Olha. Aqui é o braço da imunidade adquirida e aqui o outro braço da imunidade adquirida. Como é que a gente chama cada tipo dessa imunidade adquirida? Humoral e celular. Humoral e celular. Muito bem. A imunidade humoral é executada pelos linfócitos da linhagem B. É quando o linfócito B ele é ativado, ou ele origina uma célula B de memória, ou ele se diferencia em plasmócito. E o plasmócito sintetiza imunoglobulinas, né, os anticorpos que se tornam circulantes e acabam neutralizando aquele agente etiológico para o qual o linfócito B foi ativado. Então, se a célula foi ativada para o vírus da gripe, ela vai produzir um anticorpo para o vírus da gripe. Ela reconhece o antígeno e aí passa a produzir anticorpo para aquele antígeno. E aí o anticorpo para o vírus da gripe, ele só interage com o vírus da gripe. Ou com outro vírus que seja muitíssimo parecido. É o estilo chave e fechadura, né? Então a gente tem uma fechadura e somente a chave daquela fechadura é quem abre aquela porta. Existe uma probabilidade assim, bem remota de eu pegar um punhado de chaves e uma outra chave que não é dessa fechadura também abrir essa porta, né? Mas se for, por exemplo, a sala pegando fogo, a gente querendo sair, e eu vou testar 200 chaves para ver se alguma delas abre essa porta, provavelmente a gente vai
morrer queimado e somente depois de morto e queimado que eu vou conseguir abrir a porta. Né? E aqui para finalizar, a imunidade adquirida do tipo celular, mediada pelo linfócito T citotóxico, né? Que produz perforinas que agridem a membrana da célula-alvo, induzindo a apoptose. Cansei.